Dois estudantes estavam no meio de uma luta de sparring. Um soco acertou em cheio, e o aluno que levou o golpe reclamou que doeu pra caramba. Ele riu, dizendo que o punho Vajra de Su-hong claramente tinha melhorado de novo. Perguntou em voz alta se Su-hong já tinha alcançado o nível micro. Su-hong manteve a calma e respondeu que havia avançado para o nível micro apenas 2 dias antes. Nesse mundo, as artes marciais eram divididas em classificações específicas: básico, proficiente, nível micro, dominado e perfeito. Alcançar o nível micro já colocava alguém muito à frente da maioria dos colegas. O outro estudante não conseguiu esconder a admiração, dizendo que, quando se tratava do punho Vajra, ninguém na turma podia sequer se comparar a ele. Então perguntou se Su-hong já tinha descansado o suficiente para continuarem o treino. Mas a dor daquele único soco ainda latejava, e ele definitivamente não pretendia levar outro. Chamando Su-hong de maníaco da cultivação, fez um gesto de despedida e disse que ia para casa comer. Antes de sair do salão de treinamento, despediu-se educadamente do professor Lee. O professor Lee o lembrou de ajeitar as roupas antes de sair. Depois, voltou-se para Su-hong e o chamou. Perguntou por que ele ainda não havia pago a taxa de matrícula de 30 mil do Departamento de Artes Marciais, lembrando que as inscrições se encerrariam no mês seguinte. Su-hong hesitou por um momento antes de perguntar se poderia ter mais alguns dias. O professor suspirou, dizendo que entendia a situação da família de Su-hong, mas regras eram regras, e não havia nada que pudesse fazer para mudá-las. Depois que todos saíram, Su-hong ficou para trás e continuou treinando sozinho. Não importava quantas vezes repetisse seus movimentos, um pensamento continuava girando em sua mente. A taxa de 30 mil. Suas memórias voltaram ao passado. Quando tinha 3 anos, seus pais morreram durante um desastre causado por feras ferozes. Desde então, vivia com o tio e a tia. Depois que descobriram seu talento para as artes marciais, fizeram tudo ao seu alcance para apoiar seu treinamento. Em uma era em que feras vagavam livremente, tornar-se um artista marcial era a melhor maneira de ganhar um bom dinheiro. Ele treinou duro para dar a eles uma vida melhor. No entanto, naquele momento, sentia que estava apenas tornando as coisas mais difíceis para os dois. Mais tarde, voltou para um canto tranquilo da cidade, chegando ao apartamento apertado e desgastado que chamava de lar. Lá dentro, sua tia perguntou suavemente se o aluguel estava para vencer e quanto dinheiro ainda faltava. O tio disse que o aluguel podia esperar e que a taxa de matrícula do pequeno Hong precisava ser paga primeiro. A tia concordou, dizendo que com tanto talento, Su-hong certamente teria sucesso um dia, e eles não podiam se dar ao luxo de atrasá-lo. Então acrescentou casualmente que pararia de tomar seus remédios. Eles não estavam curando nada mesmo, e parar economizaria dinheiro. O tio imediatamente se opôs, dizendo que pegaria outro emprego se fosse preciso. Insistiu para que ela ficasse em casa, descansasse adequadamente e cuidasse da saúde, garantindo que todo o resto se resolveria. Ouvindo tudo isso das sombras, Su-hong sentiu um aperto doloroso no peito e uma onda de tristeza o invadiu. Ele não conseguia deixar de pensar que aquele era um mundo estúpido e distorcido. Tinha transformado sua vida em algo que mal reconhecia. Por onde olhava, via ganância. Mesmo alguém que só queria se inscrever em algo para o qual tinha talento precisava pagar dinheiro por isso. Dinheiro que ele não tinha talento algum para ganhar. Se fosse realmente bom em ganhar dinheiro, talvez nem tivesse talento para artes marciais. Quanto mais pensava, mais insano o mundo parecia. Afastando esses pensamentos sombrios, abriu a porta e anunciou que havia chegado. Sua tia, que o tratava como um filho, imediatamente começou a se preocupar, perguntando por que ele treinara até tão tarde e dizendo que devia estar exausto. Su-hong tentou assumir as tarefas da casa, dizendo que ele mesmo faria, mas ela o dispensou. Insistiu que não era nada e mandou que fosse descansar para não ficar cansado no dia seguinte. O tio reforçou, dizendo para ele ouvir e ir dormir logo. Su-hong voltou para o quarto, mas o sono se recusou a vir. Ficou deitado, totalmente desperto, com os pensamentos rodando sem parar. O tio e a tia já haviam sacrificado tanto por ele. Ele não podia continuar permitindo aquilo. Desta vez, resolveria o próprio problema. Para um artista marcial ganhar dezenas de milhares em apenas alguns dias, só um lugar vinha à mente. No dia seguinte, um anúncio alto ecoou pelas ruas. A multidão foi recebida no desafio da Arena de Aprendizes Marciais, um lugar onde apenas vitória ou derrota importavam, independentemente de vida ou morte. Era a Arena Marcial Subterrânea. A voz da apresentadora subiu empolgada ao apresentar o defensor do ringue do dia, um lutador chamado Sr. Minotauro. As regras eram simples. Se ele vencesse 4 lutas consecutivas, sairia com 60 mil em prêmio. Caso contrário, não levaria nada. O público foi instruído a observar atentamente. A plateia imediatamente começou a cochichar. Ninguém o reconhecia. Alguns achavam que era um novato, enquanto outros zombavam, dizendo que um iniciante que entrava direto no desafio da arena estava basicamente cortejando a morte. De lado, a apresentadora se inclinou e sussurrou para o garoto mostrar mais paixão e esquentar o clima. O rapaz pareceu confuso e perguntou como deveria fazer isso. Ela suspirou e disse para provocar a plateia ou xingar um pouco, murmurando que era exatamente por isso que novatos davam tanta dor de cabeça. A compreensão surgiu. O Minotauro soltou um rugido e gritou que abaixo do nível de artista marcial oficial, ele era invencível, desafiando todos os fracos a enfrentá-lo.
A multidão explodiu instantaneamente. Alguns o chamaram de absurdamente arrogante, outros riram e elogiaram sua coragem. A atmosfera ferveu. Alguém zombou dizendo que ele nem saberia como morreria depois. Isso foi o estopim. Gritos e aplausos vieram de todos os lados. Alguns incentivavam, outros pediam sangue, e havia quem apenas gritasse insultos contra o chamado Minotauro. Com o clima no auge, a apresentadora declarou que a luta havia começado oficialmente. Por trás da máscara de Minotauro, Su Hong permaneceu calmo. Ele podia sentir claramente a pesada intenção assassina característica da arena subterrânea. Ainda assim, era a forma mais rápida de conseguir o dinheiro da matrícula. Desde que vencesse algumas rodadas com seu punho Vadra, valeria a pena. Seu primeiro oponente avançou, chamando-o de moleque arrogante e dizendo que brincaria um pouco com ele. Su Hong mal prestou atenção, avaliando o homem com um olhar tranquilo. A presença dele era forte, mas a base instável. Pelo que parecia, não seria difícil vencer. Vendo-o distraído, o oponente xingou e partiu para cima com um soco direto. Su Hong desviou com facilidade e, casualmente, balançou a outra mão. O golpe acertou em cheio o queixo do homem, lançando-o de volta para onde tinha vindo. A apresentadora perdeu a compostura na hora. Já começava a gostar daquele lutador mascarado, até brincando consigo mesma que talvez o convidasse para sair depois. Rindo no microfone, anunciou que o Minotauro havia conquistado sua primeira vitória. A multidão explodiu em gritos e aplausos empolgados. Um segundo desafiante subiu ao ringue, dizendo com desprezo que o anterior só tinha tido azar, mas que desta vez seria diferente. Su Hong respondeu apenas com um casual, por favor, enquanto avaliava calmamente o adversário. Pela constituição física, a força dele parecia decente, perfeita para testar o verdadeiro poder do punho Vadra. O homem gritou e avançou com um soco pesado. Su Hong enfrentou o ataque de frente. Com um único golpe de punho Vadra, despedaçou a força que vinha em sua direção. O oponente gritou, chocado com o poder esmagador. Su Hong já percebia a diferença. O sujeito era forte, mas ainda mais fraco que ele. Depois de receber o contra-ataque, o adversário havia confiado demais na força da parte superior do corpo, deixando a cintura completamente exposta. Su Hong emendou com um chute brutal, e o homem foi lançado para fora do palco, assim como o primeiro. A arena veio abaixo. Alguns xingavam incrédulos, outros gritavam que ele era absurdamente forte. Em seguida, a apresentadora anunciou com entusiasmo que o Minotauro havia alcançado 2 vitórias consecutivas. Os aplausos ficaram ainda mais altos, quase ensurdecedores. Em um canto mais reservado, alguns espectadores bem vestidos observavam com atenção. Um deles murmurou que o garoto nem sequer era um quase artista marcial, e ainda assim sua força superava em muito a média. Não havia dúvida. Ele era incomum. A voz da apresentadora ecoou novamente, declarando a 3ª vitória consecutiva do Minotauro. Na área VIP, um dos homens comentou que o garoto era melhor que os piores, mas nem de longe estava entre os melhores. Alguém assim, observou ele, era material perfeito para manipulação de resultados. De trás dele, um jovem mascarado disse que cuidaria disso. O homem mais velho o lembrou de não revelar que já havia avançado para o nível de artista marcial. Depois de acumular tantas vitórias, Su Hong sentia-se cada vez mais confiante. Aprendizes marciais comuns já não eram um grande desafio. Com seu punho Vadra no nível micro, bastava vencer mais uma luta para levar o prêmio completo de 60 mil. Foi então que a multidão subitamente se agitou. Pessoas começaram a gritar que a Raposa Branca estava entrando no ringue. No momento em que o lutador mascarado apareceu, a arena explodiu. Alguns exclamaram que a Raposa Branca era um quase artista marcial. Outros protestaram, dizendo que um quase artista marcial lutar contra um aprendiz marcial era praticamente trapaça. O coração de Su Hong afundou levemente. Um quase artista marcial? Aquela luta seria problemática. Ainda assim, recuar não era uma opção. Ele não podia se dar ao luxo de perder agora. A Raposa Branca parou diante dele e o analisou calmamente antes de falar. Disse para Su Hong não ter medo, afirmando que sabia controlar a própria força. A voz da apresentadora cortou o ar mais uma vez, anunciando a luta final do desafio da arena e ordenando que começassem. Os dois avançaram em velocidade máxima. Su Hong sentiu imediatamente a diferença de nível entre eles. Sua cultivação era inferior. Então, não teve escolha a não ser usar toda a sua força logo no primeiro movimento. Seu punho disparou para frente, ondas de choque visíveis se espalhando pelo ar. O choque sacudiu o ringue, enquanto ambos exibiam um poder assustador. No instante em que os punhos se encontraram, o coração de Su Hong falhou uma batida. Havia algo errado. Seu oponente não era um quase artista marcial. Era um verdadeiro artista marcial que havia suprimido deliberadamente sua vitalidade. Uma onda de tensão percorreu Su Hong. Ele jamais esperou que um monstro desses surgisse do nada. A Raposa Branca respirou fundo e lançou outro ataque, liberando o punho investida do trovão. Um golpe após o outro veio em rápida sucessão, cada impacto mais pesado que o anterior. Sob o ataque implacável, Su Hong foi forçado a recuar, a dor se espalhando por todo o corpo. Então essa era a força de um verdadeiro artista marcial. A multidão ficou atônita. Alguém reconheceu a técnica e gritou que era o punho investida do trovão de 3 ecos. Ninguém esperava ver um movimento assim ali. Só isso já valia o preço do ingresso. Outros balançaram a cabeça, dizendo que o Minotauro estava acabado.
Para eles, o resultado já era óbvio. Mesmo assim, a Raposa Branca não demonstrou intenção de parar. Seus ataques continuavam, um após o outro, pressionando sem piedade. Depois de um tempo, ficou claro que ele começava a se entediar. Disse ao Minotauro que apenas se defender era inútil, e o incentivou a contra-atacar, afirmando que queria ver que tipo de força ele realmente tinha. Por enquanto, o Minotauro só conseguia bloquear. Mesmo através da defesa, os golpes o rasgavam por dentro, a dor aumentando a cada impacto. Se aquilo continuasse, ele sabia que perderia com certeza. Precisava de uma chance para contra-atacar, mas os golpes da Raposa Branca eram rápidos demais e incessantes, não deixando brechas. Então foi a própria Raposa Branca quem encontrou uma abertura. Um soco disparou direto contra o queixo do Minotauro. O impacto o lançou pelos ares, e ele caiu pesadamente no chão. Deitado ali, sua visão ficou turva, enquanto a consciência começava a se apagar. Antes que pudesse se recompor, a Raposa Branca se aproximou e falou com calma. Disse que Su Hong não receberia uma única moeda do prêmio daquela luta, mas que seu mestre estava disposto a convidá-lo. Se o Minotauro concordasse em manipular resultados para eles no futuro, pagariam o equivalente ao prêmio daquela partida. Mesmo com o pé da Raposa Branca pressionando seu rosto, o Minotauro recusou sem hesitar. Disse que jamais faria algo tão vergonhoso. A Raposa Branca ficou brevemente surpreso. Não esperava uma rejeição tão firme. Recuperando a compostura, avisou para que ele pensasse com cuidado, dizendo que recusar teria um preço alto demais para pagar. O Minotauro rebateu, perguntando se pessoas que faziam esse tipo de coisa realmente mereciam se chamar de artistas marciais. Isso foi o suficiente. A Raposa Branca disse que não havia mais nada a discutir. Ao se virar para sair, acrescentou friamente que, já que o Minotauro não cooperaria, não tinha escolha, a não ser acabar com ele, garantindo que só pudesse sonhar em se tornar um artista marcial no futuro. Quando a Raposa Branca se moveu para atingir sua perna, aquelas palavras ecoaram na mente do Minotauro, afiadas como lâminas. Tornar-se um artista marcial. Um instinto profundo despertou. Ele se torceu no último segundo, escapando por pouco do golpe. Não podia se permitir ficar aleijado. Forçando o próprio corpo, levantou-se novamente. O Minotauro voltou para a luta. A Raposa Branca o encarou, surpreso, enquanto ele se firmava, os olhos ardendo de determinação. Ele não podia cair ali, não ali. Algo se rompeu dentro dele, e um segundo fôlego percorreu seu corpo castigado. A Raposa Branca não conseguiu esconder o choque. Ele tinha acertado claramente o punho investida do trovão antes. Ainda assim, aquele sujeito continuava de pé. No fundo, porém, Su Hong permanecia dolorosamente lúcido. Ele queria se tornar um artista marcial. Não podia permitir que os sacrifícios do tio e da tia, ao longo dos anos, fossem em vão. Queria lhes dar uma vida boa. Mas isso significava abandonar tudo o que um artista marcial deveria defender? A resposta veio quase instantaneamente. Não. Um futuro assim, ele jamais aceitaria. Naquele exato momento, algo estranho aconteceu. Uma janela de status apareceu subitamente diante de seus olhos. Palavras frias e sem emoção flutuavam na tela, perguntando o que ele estava disposto a sacrificar por seu futuro e por sua fé. Su Hong não hesitou. Seus olhos arderam com determinação feroz, enquanto respondeu, sem a menor dúvida, que estava disposto a abrir mão de tudo. O sistema perguntou mais uma vez se ele realmente estava disposto a pagar o preço. O Minotauro deu a mesma resposta. Tudo. No instante em que a palavra saiu de sua boca, algo profundo dentro dele começou a mudar. Sua sombra se contorceu e se estendeu, transformando-se no contorno de um monstro aterrorizante. Su Hong ficou atônito. Não sabia onde estava, e a sombra atrás dele pertencia a uma criatura massiva e desconhecida. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a presença colossal falou, concedendo-lhe aquela chance. Uma aura estranha envolveu Su Hong, e uma nova janela de status apareceu, listando todos os seus detalhes. Ele olhou incrédulo. Cada um de seus atributos estava ali, exposto. Por impulso, tocou na seção de missões. Uma notificação de missão aleatória surgiu. Caminho da arena. Para derrotar a Raposa Branca, ele precisava elevar seu punho Vadra ao nível dominado e refinar sua palma luz flutuante e o passo do vazio até o nível micro. Era uma tarefa brutal, considerando sua proficiência atual, mas necessária para desbloquear o guia iniciante. Su Hong estava confuso com a enxurrada de informações, mas antes que pudesse pensar, um punho voou direto em seu rosto. Ele se abaixou por instinto. Quando ergueu o olhar, congelou. Diante dele estava uma cópia perfeita de si mesmo. O clone se movia com forma impecável, usando um nível de punho Vajradhara muito além do seu. Cada movimento era padrão e preciso. Com um exemplo tão perfeito diante de si, ele não podia desperdiçar aquela oportunidade. Enquanto trocava golpes com o clone, percebeu que aquilo não era apenas uma luta, era uma lição. No meio do combate, notou que a proficiência de seu punho Vadra havia saltado de 7% para 10% em questão de instantes. A melhora era absurdamente rápida.
Então esse era o segredo. Aquele lugar permitia que ele aprimorasse suas artes marciais em velocidade acelerada. Ele continuou lutando, aprendendo e ajustando sua forma a cada choque. Sua proficiência subiu cada vez mais, até finalmente alcançar 100%. Sua palma luz flutuante atingiu maestria total, e ele lançou o clone para longe. O passo do vazio logo alcançou proficiência máxima. Por fim, o punho Vajradhara foi aperfeiçoado. O cansaço finalmente o alcançou. Ofegante, Su Hong assentiu para o vazio. Muito obrigado. O sistema o parabenizou pela conclusão da missão. Su Hong aceitou as recompensas e imediatamente escolheu retornar à realidade. Em um instante, estava de volta à arena, usando a máscara do Minotauro, frente a frente com a Raposa Branca. A Raposa Branca zombou e lançou outra sequência de punhos do trovão. Os golpes eram ferozes, mas o Minotauro percebeu calmamente que eram lentos demais. Ele desviou de cada ataque com facilidade. Antes que a Raposa Branca pudesse reagir, o punho de Su Hong se chocou contra o rosto dele. A máscara se estilhaçou e a Raposa Branca foi arremessada ao chão. A multidão congelou, olhando em descrença. O Minotauro pediu calmamente o prêmio pela quarta vitória. A apresentadora, atônita, se atrapalhou nas palavras antes de finalmente declarar o Minotauro vencedor do grande prêmio de 60 mil. Na plateia, o mestre franziu a testa. Um mero aprendiz dominar o punho Vajra era impossível. Desconfiado, ordenou que seus homens seguissem o Minotauro e investigassem sua identidade. Ao sair da arena, Su Hong percebeu que estava sendo seguido. Ele disparou em movimento, sua velocidade explodindo, enquanto desaparecia da vista deles. Os perseguidores pararam confusos, incapazes de rastreá-lo. Escondido em segurança, Su Hong zombou da tentativa desajeitada. Uma hora depois, voltou para casa. Sua tia e seu tio ficaram chocados com a grande pilha de dinheiro. O tio perguntou se ele havia roubado um banco. Su Hong explicou que trabalhou como parceiro de sparring e que o mestre do dojo decidiu patrocinar seus estudos. O tio perguntou se era aquele dojo pão duro, mas Su Hong apenas pediu que confiassem nele. Vendo sua expressão séria, eles sorriram. O tio disse que o pequeno Hong jamais mentiria e celebraram seu futuro brilhante. Naquela noite, Su Hong subiu ao telhado. Sob a luz da lua, refletiu sobre sua situação. As taxas do exame, o aluguel e as despesas médicas estavam resolvidos. Ele riu, aliviado. Então verificou a interface do sistema. Ele havia sobrevivido, graças àquele poder misterioso. Notou um atributo chamado valor marcial. Uma notificação dizia que ele havia ganho 57 pontos de valor marcial por derrotar um oponente de nível superior. Esses pontos podiam ser usados para aumentar vitalidade e habilidades. Su Hong testou imediatamente. Quando adicionou pontos à vitalidade, uma energia ardente explodiu dentro de seu corpo. Sua vitalidade chegou a 90, já no nível de um quase artista marcial. Ele despejou os pontos restantes na vitalidade. Seu corpo ficou mais leve, mais forte e mais vivo. Su Hong fechou os punhos. Até seus ferimentos haviam sido curados, e ele transbordava poder. Sentiu vontade de testar sua nova força. Saltou pelos telhados em direção ao medidor de poder de combate no campo de treinamento da escola. Chegou pouco depois à escola secundária Nemon 1 de Star City. O lugar estava silencioso, com apenas um medidor de poder de combate de nível 1 ali. Su Hong reuniu sua vitalidade, mas decidiu se conter. Usando apenas 70% da força, desferiu um soco contra a máquina. Por um instante, o golpe pareceu incrivelmente pesado. De repente, o aparelho faiscou e morreu. Atônito, ele temeu ter que pagar pelo equipamento de baixa qualidade e decidiu ir embora. Uma voz gritou atrás dele, perguntando quem estava ali. Su Hong disparou sem explicar. Um zelador furioso correu até a máquina destruída, xingando o vândalo. Ele presumiu que fossem os encrenqueiros de sempre, Chun Shan e Li Duo, e jurou dar uma lição neles. Quando as aulas começaram, o ginásio da escola secundária No 1 de Star City estava lotado. Estudantes ocupavam todos os cantos, e Su Hong estava quieto entre eles. Enquanto esperava, ouviu alguém mencionar que Chun Shan havia apanhado. Isso chamou sua atenção imediatamente, então perguntou o que havia acontecido. Um aluno próximo explicou que Chun Shan tinha destruído o medidor de poder de combate no meio da noite e se recusado a admitir. Por causa disso, o diretor o puniu na hora. Ao ouvir isso, Su Hong ficou meio sem graça. No fim, outra pessoa havia levado a culpa por seu erro. Ao mesmo tempo, sentiu alívio. Se tivesse sido pego, jamais conseguiria pagar aquela máquina. Antes que pudesse pensar mais, a voz do anunciador ecoou pelo ginásio, mandando todos ficarem em silêncio. Ele anunciou que um convidado especial, um artista marcial de nível 3, chamado Shan Tian, estava ali para ensinar uma arte marcial de Rank C, chamada Punho Investida do Trovão. Mandou os alunos prestarem muita atenção. O ginásio explodiu em barulho. Alguns estudantes gritaram que era a primeira vez vendo um artista marcial de nível 3 pessoalmente. Outros comentaram que artes marciais Rank C
Normalmente custavam uma fortuna para aprender em dojos externos, mas no momento em que Su Hong ouviu o nome, seus olhos brilharam. Punho Investida do Trovão. Era o mesmo golpe que a Raposa Branca usara na arena subterrânea. Um soco gerava o impacto de 3. O poder era inegável. Fora da escola, só a taxa de inscrição para aprender algo assim já seria enorme. Ele não perderia aquela chance. Shan Tian não perdeu tempo com conversa fiada. Disse que demonstraria a técnica 10 vezes do começo ao fim. O quanto eles aprenderiam dependeria inteiramente deles. Ele avançou, assumiu a postura e gritou. Punho Investida do Trovão. Desferiu um soco. A força foi intensa, e o som de trovão ecoou pelo ginásio. Enquanto demonstrava, explicou os níveis. No nível básico, o soco produz um trovão. No proficiente, 3 sons. No nível micro, 5. No nível dominado, 7, que era seu nível atual. Ao concluir o movimento, 7 estrondos ecoaram, fazendo o ar vibrar. Depois de gastar tanta energia, Shan Tian parou para recuperar o fôlego. Acrescentou que no Reino Perfeito seria possível produzir 9 trovões. Porém, disse para não mirarem alto demais. Se conseguissem apenas compreender o básico naquele dia, já seria o suficiente. Após uma breve pausa, Shan Tian anunciou a segunda demonstração e pediu que todos tentassem acompanhar.